Olá, amigos. Quem vos fala é Marconi, do Ministério Puro Evangelho de Cristo. Como você nos conhece pelas nossas pregações, que é publicada exclusivamente pelo YouTube, feita toda no YouTube, também compartilhamos ela no Facebook. Se você gostar das nossas pregações, da mensagem que Deus tem nos dado, se inscreva no canal, dê um gostei e compartilhe essas mensagens, porque quando você faz esse tipo de coisa, compartilha as mensagens, você está sendo um evangelista e ajudando a levar a palavra do Senhor mais longe, aos quatro cantos da terra. Então não se esqueça, vendo essa mensagem, se essa mensagem chegar no seu celular, se for através de alguma pesquisa, se inscreva no canal, dê um gostei e compartilhe e nos ajude a evangelizar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje o verso para nossa reflexão vai ser em Êxodo, capítulo 20, verso 12. O grande e conhecido quinto mandamento, que fala sobre a honra do pai e da mãe. Hoje a gente vai trabalhar sobre o que é honrar pai e mãe. Existem várias coisas, vários mandamentos sobre o assunto, mas a gente vai abordar alguns mais básicos, para que se você esteja fazendo, para que se você um dia fez, peça perdão ao Senhor Jesus, se arrependa e aprenda a verdadeira honra que a Bíblia concede ao pai e à mãe. Em Êxodo 20, verso 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que esse mandamento, honrar o pai e a mãe, é o primeiro mandamento da lei com promessas. E o que não é honrar o pai e a mãe? Eu sei que a vida do ser humano, várias fases. Tem a fase de adolescente, que muitos adolescentes acreditam que sabe mais do que o pai e a mãe. O indivíduo só viveu 16, 15, 13, 14 anos, acha que tem mais conhecimento de vida do que uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos, que já passou por diversas dificuldades. Infelizmente é assim, porque eu fui assim um dia. Quando os meus pais me davam um conselho, eu achava que estava errado e que eu sabia mais do que ele. Agora, quando eu já cheguei a uma idade mais madura, eu descobri que eu não sabia absolutamente de nada e que meus pais me davam um conselho para o meu bem, para a minha própria vida, e que eu era uma pessoa ignorante e achando que sabia mais do que o meu pai e a minha mãe. E o que é não honrar o pai? A palavra do Senhor fala alguns princípios. O que não é honrar o pai? Em Êxodo 21, 15 diz assim: o que feria seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então, meu irmão, aquele que agrediu o pai, a mãe, a Bíblia está dizendo que certamente será morto. Por quê? O juízo de Deus, como é que se estabelece? Os mandamentos estão aí. Estão aqui. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados. Quando há uma quebra desses mandamentos de forma contumaz, sem arrependimento, há leis para punir essa pessoa. Então, esse mandamento aqui é um juízo. Todas as pessoas que agridem o pai e a mãe serão mortos. Infelizmente, a nossa lei não contempla esse tipo de coisa, a pena de morte, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele não depende da lei do magistrado de um país para executar a lei a sua palavra. Deus pode usar de outros recursos para punir com a morte alguém que agride o pai ou a mãe. Sempre a gente escuta esses relatos, pessoas alcoolizadas, pessoas usuárias de droga, agridem o pai e a mãe. Tem pessoas que têm uma explosão de raiva quando a mãe fala alguma coisa, dando um conselho para o bem e agride. A pessoa que agrediu o pai ou a mãe, quer que seja na adolescência, na vida adulta, na vida idosa, não importa a fase, a Bíblia diz, certamente será morto. Esse era um trabalho do Estado, mas como o Estado não aceita esse tipo de lei, Deus também não depende só exclusivamente do Estado para cumprir essa punição. O Deus Todo-Poderoso, ele tem várias formas de cumprir essa ação. Claro que a graça do Senhor Jesus, uma vez alcançando essa pessoa que agride o pai e a mãe, que bate nela fisicamente, transformará a vida dessa pessoa. Ela jamais
vai agredir o pai e a mãe, essa pessoa se arrependerá e aceitará Jesus. Esse é o intuito do Senhor Deus. Mas se essa pessoa não se arrepender e continuar agredindo o pai e a mãe, ao juízo de Deus virá sobre ele. E também no verso 17, em Êxodo 21, 17, diz assim: E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Oh meu Deus, Senhor, quanto eu já ouvi quando eu era pequeno, adolescente, vida adulta, filhos amaldiçoando o pai, desejando mal para o pai, desejando a morte. É claro que muitas vezes o pai e a mãe excedia na sua autoridade, batia nos seus filhos, agredia com raiva, com ódio, mas mesmo assim, que é errado, não é errado bater nos filhos, mas quando o pai ou a mãe faz de uso de violência abusiva, isso é errado. Porque também o filho é um ser humano e ele tem sentimentos, tem a parte emocional e física. Mas quantos filhos eu já ouvi que amaldiçoavam o pai e a mãe? E a Bíblia diz, certamente essa pessoa será morta. Mas é claro que a palavra de Deus diz, se a pessoa se arrepender, conhecer a verdade e aceitar o Senhor Jesus, todo o pecado que ela cometeu será jogado no mar do esquecimento e jamais o Senhor Deus lembrará dos maus que ela cometeu. Mas se a pessoa não se arrepende, a Bíblia diz muito de forma clara, essa pessoa certamente será morta. Em Levítico 19:3 diz assim: Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, nós que somos filhos, temos que respeitar o nosso pai, a nossa mãe. Eu sei que há momentos da vida que há uma certa discordância em questões de opiniões, de pensamento, de visões, mas mesmo aquelas opiniões, aqueles pensamentos que nós não aceitamos, temos que respeitar a opinião de cada um deles, o pai e a mãe. E aqui diz assim: ouça o seu pai que o gerou e não despreza sua mãe quando ela envelhecer. O que é que acontece, meus amigos? Quantos filhos, quando os pais envelhecem, chegam a uma idade debilitada que depende do filho ou da filha e eles desprezam? O que é desprezar? Não cuida dos seus filhos, não cuida do seu pai, não cuida da sua mãe, não dá assistência básica. Às vezes o pai e a mãe têm uma doença, eles não cuidam, muitas vezes eles dependem financeiramente dos seus filhos. A gente sabe que existe aposentadoria, mas o sistema previdenciário nem sempre alcança a todas as pessoas. Há sempre pessoas que são desamparadas pela lei humana. E é dos filhos. É os filhos que devem cuidar do pai e da mãe, independente do que eles foram, o que eles fizeram. E há muitos filhos que têm mágoa dos pais, mágoa da mãe, odeia. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu fui abandonado pelo meu pai. Meu pai nunca se importou comigo, nunca me teve como filho, nunca me ajudou em nada. E antes de eu me converter, de o Senhor Jesus me salvar, de eu aceitar a Jesus como Salvador, eu odiava o meu pai. Eu queria matar ele. Qual é o filho que, abandonado por um pai, desprezado, foi criado por um padrasto? E eu odiava o meu pai. Mas uma vez que eu aceitei a Jesus, que o Senhor Deus me deu essa oportunidade, eu entendi na palavra de Deus que eu deveria perdoar. E quando eu comecei a perdoar o meu pai, quando eu comecei a perdoar, a pedir a Deus que quebrantasse o meu coração, orar por ele, esse peso que estava sobre a minha vida, esse ódio, rancor, mágoa, essa visão negativa das coisas que eu tinha, elas foram embora. Então, há muitos filhos que odeiam os pais. E eu sei que tem pais que fizeram coisas terríveis com os filhos, abandonaram. Tem pai que violentou sexualmente o filho. Tem pai que matou a própria mãe. Tem pai que fez atrocidade com seus filhos. E é difícil para que uma pessoa sem a iluminação do Espírito Santo venha entender que ele deve perdoar os seus pais ou a sua mãe. Mas é necessário. Eu entendi. O Senhor Deus falou comigo, eu perdoei, perdoo. Eu hoje não sou próximo do meu pai,
Eu já procurei ele por algumas vezes, mas ele não quis a minha amizade. Eu respeito ele. Ele quer se manter longe da família, dos filhos. Eu respeito a opinião dele, mas eu ainda continuo orando por ele e perdoo ele de todo o mal que ele fez contra mim. Óbvio que eu não sigo o exemplo dele como pai. Hoje eu sou pai e tento ser um pai próximo do meu filho, um pai que ama o filho, um pai que cuida. E eu não sigo o exemplo dele. Não sei a causa e o motivo dele ter feito isso com os filhos dele. Mas eu perdoei ele e da minha parte eu não tenho nada, não tenho ódio, não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Foi assim que a palavra do Senhor me ensinou. E o que é honrar o pai e a mãe? Dê valor a eles. Dê valor a eles. A honra a seu pai e a sua mãe quando é grato por tudo que ele fez. Fizeram e ainda fazem por você. Mostre que dá valor a eles quando leva em conta as orientações dele. Então, dar valor ao pai e à mãe é você ser grato pelo que eles fizeram. Eu sou grato pela minha mãe. A minha mãe era uma pessoa do interior. Foi empregada doméstica por muitos anos. Ela foi empregada doméstica por muitos anos. Me criou com muita dificuldade. Minha mãe nunca me abandonou. Me teve como filho. Isso gerou alguns conflitos familiares, mas ela nunca me abandonou. E hoje, graças a Deus, aos 36 anos, como homem, como pai, marido, eu sou grato pela minha mãe. Grato pela mãe que eu tenho. Maravilhosa, uma senhora que eu não tenho nada que reclamar dela. Então, para você, que hoje é o Dia das Mães, que esteja visitando seu pai, essa foi uma pequena reflexão, que é honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe não significa apenas no segundo dia de maio. A honra do pai começa no dia 1 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. No dia 1 de janeiro do próximo ano, a honra deve continuar. É um mandamento. Aquelas pessoas que praticam esse mandamento, elas terão vida longa. Que Deus tenha nos abençoado, que Deus livre você, a sua família, que o Espírito Santo transforme o seu coração. E oramos assim: ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, a entender esse mandamento e a viver. Quebrando os corações daquelas pessoas que têm ódio dos pais, mágoa, ressentimento, pais que abandonaram os filhos, pais que foram usados pelo mal para violentar os seus filhos, Senhor. Mas pelo teu amor, pela tua misericórdia, ensina o poder do perdão, Senhor. Ensina que essas pessoas possam buscar os seus pais, possam conversar com eles. Nada pode separar o filho do pai. Nada, Senhor. E o Senhor tem prazer nessas coisas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.